Boa noite, irmãos. Que Deus possa a cada instante nos dar sabedoria, nos dar compreensão, dar alegria a cada um dos nossos irmãos, motivação para poder ter prazer, ter alegria em estar na casa do nosso Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, e nós estaremos lendo os versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze as obras de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez, Santo Deus, podermos nos colocar diante de Ti, apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, colocar as nossas vidas no trono da graça, para que a cada instante, Santo Deus, possamos ser usados para que através das nossas vidas o Teu nome, Santo Deus, seja glorificado. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos, amigos, aqueles que nos acompanham através da rede, que o Senhor possa ter misericórdia, para que o tempo, Santo Deus, investido no conhecimento da Tua palavra, traga esclarecimento, traga entendimento, e que Teu Espírito, Santo Deus, possa fazer com que o entendimento faça com que possamos melhor Te servir. Abençoe esta igreja, abençoe as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo, colocando diante de Timóteo uma situação na qual ele deveria estar atento, coloquei como título nesta mensagem aqui, a última exortação. E eu fico pensando, quando você vê alguém como o apóstolo Paulo aqui, já sabendo que os dias dele estavam se findando, e nos versículos 6 e 7 aqui ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, os meus dias estão esgotados. Tenho pouco tempo de vida e o meu ministério precisa ser sequenciado. E eu preciso de alguém no qual eu posso realmente confiar a exortação e ele realmente dar sequência ao ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo enfatiza aqui a Timóteo a seriedade com que ele deveria levar o evangelho a sério diante de Deus o Pai e diante de Cristo Jesus, porque ele fala assim: olha, Timóteo, não existe nenhum outro alicerce, não existe nenhum outro fundamento, não existe filosofia alguma, não existe conhecimento humano que possa substituir a palavra de Deus. Então você se dedica a isto, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a verdade e em ensinar a verdade. E por que é que Paulo fala isso a Timóteo? Então ele coloca assim: porque ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele sabia aqui da responsabilidade
que ele tinha em ministrar a palavra e que essa palavra deveria continuar sendo ministrada como verdade, porque um dia todos iriam ser julgados por esta palavra, e as pessoas precisavam ter entendimento disto. E ele falou assim: qual foi a grande comissão que Deus nos deu? Então você vai lá para Atos capítulo 10, no versículo 42, nós vamos vendo aqui a responsabilidade que Timóteo está assumindo. Ele coloca aqui: ele nos mandou pregar ao povo, testificar de que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Aqui é um discurso de Pedro em Cesareia, e Pedro falando aqui ao povo que a ordem de Deus, a comissão de Deus, era para que se pregasse e testificasse que Cristo Jesus é o juiz. E quando Paulo passa esta responsabilidade a Timóteo, ele está mostrando a Timóteo que, aqui, ele falou assim: esse Deus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Ele falou assim: ele há de voltar. Isso é uma certeza. Então você não deixe de pregar, você não deixe de falar. As pessoas têm que ser advertidas, ela tem que estar ciente de que este evangelho é para dar vida e vida eterna, porque este Cristo no qual você está assumindo a responsabilidade de estar anunciando, um dia ele virá julgar, e ele com certeza vai vir. E nós aqui iremos, como todos nós esperamos, um dia fazermos parte deste reino. E ele vai falar para Timóteo: hoje esse reino é invisível, mas um dia este reino será real e ele será visível quando Cristo voltar. E a advertência feita aqui é que pudesse levar esta verdade às pessoas. E Paulo precisava de pessoas realmente idôneas, precisava de pessoas realmente confiáveis, para que pudesse levar esta mensagem adiante. E ele aqui então, olhando para Timóteo, da formação que teve, de tudo aquilo que já havia aprendido, então Paulo vai colocar diante de Timóteo aqui: eu faço um apelo, né? Eu faço um juramento com você, de que você realmente seja fiel àquilo que você tem aprendido e dê sequência ao ensinamento que eu tenho passado para você. E aí eu fico olhando para nós hoje, né, e compartilho com os irmãos. A instrução que Paulo passou a Timóteo não é diferente da que ela tem passado a nós, né? E nós deveremos levar esta mensagem a outros, porque um dia Cristo virá, e ele vai cobrar de cada um de nós a comissão dada a nós. E qual é esta comissão? Aquela que o apóstolo Pedro lá em Cesareia pregava assim: ó, não, ele nos incumbiu, ele nos ordenou a pregar a verdade, que Jesus virá e ele irá julgar. Nós, parece que tem hora que a gente esquece disto, mas ele fala assim: não, vá advertindo, porque no dia que você deixar isto sair da sua mente, você deixa de avisar para os outros o perigo que eles correm. E nós devemos estarmos atentos a isso a todo instante. Quando Paulo fala a Timóteo aqui, ele fala: Timóteo, prega essa palavra, pega, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Então nós vamos vendo aqui Paulo trazendo a Timóteo a responsabilidade que ele tinha, como um arauto, de estar anunciando às pessoas tanto os perigos que estavam por vir, quanto as alegrias que eles poderiam sentir em estar fazendo parte do reino, um reino vitorioso. A função do arauto aqui era esta, tanto ele anunciava os perigos
de exército invasores, como ele anunciava as vitórias e as alegrias que o exército deles vitorioso chegava de volta ao seu território. E esta função aqui é que Paulo vai falar a Timóteo. Timóteo, você deve ser um arauto, você deve ser um anunciador. Anunciando o quê? Anunciando a verdade de Deus. Então ele vai falar para Timóteo, você precisa pregar, né? Porque as pessoas precisam saber, e você precisa pregar esta palavra, e esta palavra, para ser pregada, você não pode pregar de qualquer jeito, né? Você não pode olhar para aquilo que está ao seu redor e ficar desmotivado. Então, quem vai pregar a palavra tem que ter perseverança. Quem vai pregar a palavra tem que ter coragem. Por isso que Paulo fala para Timóteo, isso aqui é para fazer a todo tempo, tá? Independente das circunstâncias, você deve pregar, tá? Insta. Eu falo assim, toma uma atitude, seja firme, seja persistente, mas fale a verdade, tá? Você não deve desistir. Como você deve fazer? Deve fazer com longanimidade. Isto é, faça com paciência, mas dê a instrução, e dê a instrução de forma correta, né? Então a gente vai vendo aqui que Paulo vai mostrar para Timóteo que existe aqui uma fórmula de você fazer com que o ministério da palavra seja eficaz e seja verdadeiro. E não existe, tá, meios alternativos, tá? Se você quer fazer com que as pessoas tenham crescimento espiritual, se você quer fazer com que as pessoas permaneçam firmes na palavra, só existe um jeito, é você pregando a palavra de forma correta. Porque se nós não pregarmos, as pessoas vão, no decorrer do tempo, tendo entendimento de meias verdades e achando que aquilo é verdade, vai se desviando do evangelho. O problema que Paulo enfrentava aqui é porque existiam muitos falsos mestres pregando meias verdades. Hoje não é diferente. Se lá 2000 anos atrás já existia, né? Hoje a gente vê que as pessoas vão se adequando, as pessoas vão evoluindo, as pessoas vão criando meios, vai tendo ali os seus artifícios para fazer com que as pessoas sejam mais seduzidas àquilo que ouvem do que àquilo que creem, tá? E a função do evangelho é fazer com que as pessoas creem no poder de Deus. Tenha entendimento disto. Não adianta nós pregarmos para convencer as pessoas de que aqui é um bom lugar, né? Que isso aqui é um lugar confortável, que aqui você se sente bem e sente prazer. Não. Você tem que pregar o evangelho, você não vai ofender. E a instrução de Paulo a Timóteo aqui, ensina com paciência, mas dê a instrução correta, tá? Dê a instrução correta, para que a pessoa tenha entendimento do que é verdadeiro, tá? Para que ela possa ter crescimento espiritual. E ele está falando para Timóteo aqui, Timóteo, o crescimento espiritual não é, e a pessoa cresceu. Não, ele tem um prazo determinado, ele tem um tempo para a pessoa ter entendimento. E a pessoa, conforme vai tendo entendimento, ele vai se moldando àquilo que ele tem aprendido. É bom nós olharmos para isto, né? Quem é que não quer uma igreja cheia de gente? Né? Todo mundo quer. Todo mundo quer. É bom que a igreja esteja cheia, mas é bom que a igreja esteja cheia de pessoas que permaneça querendo crescer na graça e no conhecimento. Então, membresia de igreja, tá? Ela não foi feita para ser rotativa. Não. Ela foi feita para ser permanente. E é por isso que a gente vai trabalhando, tá? Aí, de forma homeopática, mas fazendo ou buscando fazer as pessoas terem entendimento da verdade. O que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, por que é que a gente precisa ter paciência
no ensinar e passar a instrução correta. Porque ele fala assim, versículo 3, porque virão tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então ele está falando assim, Timóteo, há cristãos professos, há gente que já tem declarado, que tem aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas essas pessoas só serão, elas só suportarão ouvir a verdade se elas realmente forem ensinadas com o Evangelho, com as boas novas, com o Evangelho que transforma as vidas. Porque se não for, Timóteo, elas vão começar a ter o problema de audição. Os seus ouvidos não suportarão ouvir mais a verdade. Parece que Paulo está falando para nós. Porque tem pessoas que você conversa com pessoas, e a pessoa fala assim, eu já sou crente. Mas você aceita? Não, já tenho minha religião. E não suporta ouvir, não quer. E você nem para discutir. Nem para discutir. Tem gente que te abençoa, fala em nome de Jesus, fala não sei o que, quando você vai, ele pode falar de Jesus para você. Quando você fala de Jesus para ele, ele se incomoda. Porque parece que o Jesus dele é diferente do seu. É assim que as coisas funcionam. E a gente vai olhando para isso não começou hoje. Não começou hoje. Eu falo assim, a verdadeira religião é aquela onde as pessoas ouvem a verdade e sentem prazer em ouvir a verdade. Não é a verdade que lhe agrada. Não é a verdade que lhe dá prazer. É a verdade que te dá entendimento e te dá compreensão de que Cristo há de vir e julgará tanto os vivos quanto os mortos. E a certeza que nós temos é que ele virá. Esta é a verdade. Há aqueles que isto não agrada, causa desconforto, porque sabem que um dia, estando diante de Cristo, se não tiverem entendimento de que realmente Cristo morreu para perdão dos seus pecados, e se continuam na prática dos pecados, não vão estar juntamente com Ele. Não vão. E o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui, há pessoas que só querem aprender aquilo que lhe faz bem. Há pessoas que só querem aprender aquilo que lhe agrada. Quando as pessoas ouvem alguma coisa e aquilo não agrada, e a preocupação de Paulo com Timóteo era justamente esta. Fala assim, Timóteo, atente-se para uma coisa. Você vai ver estes homens pregando. Você vai ver estes homens arrastando multidões. Você vai ver estes homens agradando as pessoas, fazendo as pessoas sentirem prazer naquilo que ouvem. Você vai correr o risco de ser seduzido a querer fazer o que eles fazem, para também arrastar uma multidão para o seu lado. Mas não se deixe levar. Não se deixe levar. Tanto é que Paulo fala a Timóteo aqui. Timóteo, essas pessoas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Não, eu vou atrás daquele que me agrada. Não, esse que ele fala, não, eu acho que não está de acordo com aquilo que eu quero ouvir hoje, não. Ele está falando algo que não é bom para me ouvir. Não estou pronto para ouvir isso agora. Não quero mudar meu comportamento agora, não. Deixa minha vida de crente assim. Se ficar crente assim está bom demais. Mudar do jeito que ele quer que muda não dá para ser crente, não. Eu estava lá naquela igreja lá, o pessoal falava e não falava nada disso, nem me cobrava isso. Eu vou atrás daquele mestre lá, que eu acho que ele é melhor do que esse. Acontecia lá, acontece aqui. O que é que nós precisamos ter entendimento? E Paulo vai falar para Timóteo, eles procuram mestres para fazer
ou para satisfazer as suas próprias cobiças. Tá? E eu vou falar uma coisa para os irmãos. A cada dia que o tempo vai passando e a vinda de Cristo vai se aproximando, mais destes falsos mestres vão aparecendo. Quem é que tem que ter discernimento? É quem ouve a verdade. E você precisa ter entendimento da verdade, porque você só sabe qual é a verdade quando você olha para a verdade e vê que ela está de acordo com aquilo que está na palavra. Então você precisa ter entendimento. Ah, não, eu já ouvi isto. E quando você ouvir coisa diferente daquilo que está na palavra, você não pode aceitar. Não pode. E aí Paulo aqui vai falar para Timóteo, por que é que eles preferem ouvir coisas de acordo com as suas cobiças? Porque tem muita gente que mais deseja ser enganados do que ouvir a verdade. A gente vai vendo isso todo dia, né? Tem gente falando isso todo dia. É mais fácil você enganar do que querer deixar o povo esclarecido. Então engane. No meio religioso não é diferente, porque as pessoas sendo enganadas, elas acham que os seus desejos serão satisfeitos. Então engane. E Paulo está falando para Timóteo, as pessoas já estão enganando. E nós vamos vendo pessoas todo o tempo fazendo isto. E eles não querem ser interrompidos. Não querem. Porque está bom assim. Nós, antes de começarmos o culto aqui, estava conversando com os irmãos. Eu estava ouvindo uma mensagem e o ministrador falou assim, quer uma bênção urgente? Faça um pix de 1.000. Se você não tem muita urgência, faça um pix de 500. Se você só quer receber uma bênção, faça um pix de 100. E as pessoas fazem. Pode ter certeza que fazem. Mas eu fiz, mas fiquei satisfeito. O que Paulo está falando para Timóteo era exatamente isso. Se quisessem ouvir a verdade, não precisava disto. Não precisava disto. Mas aí a gente vai olhando, e não adianta você querer interromper isto. Não adianta. Não adianta você criticar isto. Não, mas você tem que falar para as pessoas saberem que existe. Deixa. Porque faz parte da natureza. Satisfaz os desejos. Atende à necessidade. Eu fui buscar isso e eu encontrei. Estou satisfeito. O que Paulo fala para Timóteo? A doutrina verdadeira, ela traz maturidade espiritual. E ela é essencial para o crescimento na vida cristã. Então, se nós quisermos ter crescimento espiritual, se nós quisermos realmente estarmos preparados para nos encontrarmos com Cristo, porque um dia Ele virá, Ele fará justiça. Ele fará justiça. Nós não precisamos buscarmos pessoas que nos agradam. Nós precisamos buscar pessoas que falam a verdade, para estarmos de acordo com a verdade, nas quais seríamos julgados por ela. Não adianta você procurar uma alternativa. Não vai ter. Não vai ter. E Paulo vai falando para Timóteo aqui, que muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade. E Paulo aqui, é a 6ª vez que ele fala sobre a verdade. 5 vezes em 1 Timóteo e 1 vez agora. E ele vai falando, olha, atente-se para a verdade. Não se deixe enganar. Abra os seus ouvidos para ter entendimento disto. Então as pessoas vão desviar os seus ouvidos da verdade,
porque faz parte do processo. Então é mais fácil você contar a história, o Paulo está falando aqui. As pessoas vão querer ouvir fábulas, né? Vão querer ouvir aquilo que lhe agrada, mas não querem saber da verdade. A preocupação de Paulo com Timóteo é: meu filho na fé, não se deixa levar com isto, não se atraia às tentações que as meias verdades apresentam, porque senão você vai se desviar. Estes homens são enganadores, estes homens são falsos. Atente-se a isto. E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Eu quero falar uma coisa para você, meu amigo que nos acompanha através da rede. E você também, meu irmão. Não existe dentro da palavra de Deus meio termo. Não existe. Ou você está com Ele, ou você está sem Ele. Ou você vai para o céu, ou você fica fora do céu. Ou você está com a verdade, ou você está com a mentira. Não tem para onde correr. E ele deixa bem claro para nós aqui, para nós termos entendimento disto. E eu quero que você entenda isto. E o conselho de Paulo a Timóteo aqui, para não se envolver com fábulas. Isto é, tudo aquilo que é contado como história, que não está na verdade, não se deixa levar achando que é verdade. E ele fala para Timóteo: Timóteo, sê sóbrio. Sê sóbrio. Então, não se deixe levar. Seja vigilante. Fique atento. Assim, vida não é fácil. A vida cristã não é fácil. E olha o que ele fala para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, porque você, quanto mais próximo da verdade você estiver, você pode ter certeza que você vai ser mais perseguido, você vai ter mais problemas, você vai arrumar mais confusão, porque você está com a verdade, e as pessoas não suportarão a verdade. Este trabalho é árduo, este trabalho é difícil, esse trabalho é cansativo, e você deve estar atento a isto, mas tenha certeza de uma coisa: ele é compensador. No capítulo 2 aqui de 2 Timóteo, no versículo 12, ele diz: se perseverarmos, com ele também reinaremos, se o negarmos, ele também nos negará. Eu vou assim, tenha certeza disto. Se você for perseverante na verdade, você vai reinar com ele. Mas se você deixar de perseverar, o mesmo valor que você deu é o mesmo valor que você terá. É assim que funciona. Então, quando nós olhamos aqui para este ministério de Paulo, e Paulo dando conselho a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, por que você deve ser sóbrio? Por que você deve fazer um trabalho e cumprir bem o trabalho que você faz? Porque você não vai ter o tempo todo pessoas do seu lado tendo o cuidado, tendo o zelo, para que você não se desvie da verdade. E ele vai falar assim: eu já estou quase partindo, você não vai ter mais comigo. Não vai ficar me ouvindo o tempo todo te aconselhando, não vai ficar me ouvindo o tempo todo pegando no seu pé, nem te colocando no caminho certo. Então se firme na verdade, para que você consiga andar com as próprias pernas. E um dia, quando Cristo vier julgar tanto os vivos quanto os mortos, você fazer parte do reino dos céus. E eu espero em Deus que nós possamos a cada dia nos firmar na verdade, sem dependermos ou sem precisarmos de pessoas o tempo todo estar ali, malhando como ferro frio em cada um de nós, para que nós possamos realmente tomarmos a forma que a verdade tem nos dado. E eu espero em Deus que a cada dia nós possamos olharmos para isto e fazermos com que o Evangelho da verdade faça realmente sentido em nossas vidas a cada dia. Amém?
Deus os abençoe. Vamos cá.